Olá, vamos resolver uma questão que envolve uma série de relações com ângulos, retas paralelas e triângulos. Ela diz o seguinte: calcule x, y, z e w, sendo r paralela a s e s paralela a t. E é dada essa figura. Nós temos a reta R paralela a S, então aqui são duas retas paralelas, e a reta S paralela a T. Então nós temos três retas paralelas, dois triângulos e uma série de ângulos indicados aí, né? 65 graus, 70, x, y, z e w. E pede para achar o valor de x, y, z e w. Vamos começar observando o seguinte: perceba que nós temos alguns ângulos aqui que são opostos pelo vértice, né? Se você destacar esse vértice aqui, comum aos dois triângulos, né, o ângulo x e o ângulo y são ângulos opostos pelo vértice. E ângulos opostos pelo vértice são ângulos iguais. Então nós temos a nossa primeira relação, né, das várias relações que podem ser tiradas daí, né? Nós temos uma primeira relação aí, que é o ângulo x, o valor de x é igual ao valor de y. Continuando aí com essa história de ângulos opostos pelo vértice, perceba que se esse ângulo aqui é um ângulo de 65 graus, este ângulo aqui também é um ângulo de 65 graus, porque eles são opostos pelo vértice. Então nós temos aqui um ângulo, ó, de 65 graus. Mesma coisa aqui, se esse ângulo aqui é um ângulo de 70 graus, esse ângulo aqui, já que são ângulos opostos pelo vértice, também é um ângulo de 70 graus. E nós temos aí mais uma relação. Perceba que nós temos os três ângulos internos de um triângulo, né? E nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Então nós temos que 65 graus mais 70 graus mais x, esta soma é igual a 180 graus. Então o nosso x, ele é igual a 180 graus, passo 70 para lá, menos 70, passo 65 para lá, menos 65. Bem, 180 menos 70 é 110. 110 menos 65 é 45. Então, o nosso x, né, nosso ângulo x, ele é um ângulo de 45 graus. Se o x é 45 e o x e o y são iguais, o y também mede 45 graus. Então nós temos aí o valor, né? O valor desse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui nós conhecemos, ó. Lembra que era x e y? Então aqui é 45 graus. Vamos agora passar, tudo isso nós calculamos usando só o primeiro triângulo, né? Agora vamos usar o segundo triângulo, né? Usar o triângulo de baixo aqui. Perceba que nós temos alguns ângulos aí que são, né, que são conhecidos. Por exemplo, esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, ele tem a mesma medida que este. Perceba que este ângulo aqui e este, eles são iguais, eles são ângulos opostos pelo vértice. Então esse ângulo aqui, ele é Z. E nós temos uma relação aqui que pode ser usada, porque o W é o ângulo externo do triângulo, né, do triângulo da parte de baixo aqui. E todo ângulo externo é a soma dos dois internos que não lhe são adjacentes. Então, para esse ângulo W aqui, outra relação que nós podemos tirar, esse ângulo W aqui, ele é igual a Z mais 45 graus. Nós temos uma outra relação. Bem, só que isso não é suficiente, né? Não é suficiente para a gente poder achar o nosso valor de W e de Z. Bem, vamos continuar. Lembra que em retas paralelas nós temos ângulos colaterais internos, colaterais externos, alternos internos, alternos externos. E as relações entre esses ângulos. Se você observar, esse ângulo aqui, ó,
a esse ângulo aqui, ele é alterno, né? Ele está em lado diferente, em lados diferentes dessa transversal, alterno interno com esse. Então esse ângulo aqui é alterno interno com esse, esse ele é alterno interno com esse, ele mede Z. Lembra que ângulos alternos e internos são iguais. Se nós tomarmos essas duas retas paralelas, esse ângulo é igual a esse. Se nós tomarmos essas duas retas paralelas, nós temos ângulos alternos externos, né? Que é esse ângulo aqui e esse ângulo aqui. Perceba que esse ângulo aqui, ele está em um lado da transversal, esse ângulo está do outro lado, eles são alternos externos em relação às retas RS. Eles estão, essa região aqui seria a região interna, região externa, né? Então eles são alternos externos, eles são iguais. Então com isso nós achamos o valor de Z. Então o Z, ele vale 70 graus. O Z, né? Lembra, esse ângulo é igual a esse, Z é igual a 70. E se o Z é 70, o W vai ser 70 mais 45. O W vai ser 70 mais 45, 115 graus. E com isso, nós achamos os valores de x, y, z e w. X é 45, y é 45, z é 70 e w é 115. Ok?